Bom, então lá no meu Instagram eu deixei lá pra galera perguntar, né? Colocando lá uma enquete perguntando quais dúvidas que eles tinham no trade. Tá? Então se você também não me segue lá no Instagram, vai para lá porque sua pergunta também pode ser respondida. E eu prefiro fazer dessa forma porque eu consigo explicar, né? Tirar dúvida e de repente uma dúvida é de muita gente. Então facilita também para ajudar o maior número de pessoas. Então teve muita gente que mandou mensagem, eu separei algumas e muitas delas eram iguais. Então em resumo, o que teve de pergunta aí, o que teve de dúvida? As pessoas perguntando como ler gráfico, né? A principal dúvida de como ler gráfico. Outra era a hora de entrar, que hora que a pessoa tem que entrar ali para poder fazer a sua compra ou venda no trade, né? E controlar a ansiedade. São praticamente esses 3 pontos aí que foram mais falados e eu vou começar a falar, né, dar algumas dicas e algumas ideias aqui nesse vídeo. Oi, eu sou o Frazão e esse é mais um vídeo do canal diferente do que eu tô acostumado a fazer. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo desse modelo de respondendo perguntas aí que a galera faz. Então assim, se você gostar desse vídeo até o final, coloca aqui, diz aí o que você achou do vídeo, se a ideia foi boa. Comenta aqui embaixo, tá? Dá o like para mim também saber. Se dá o dislike também, se não gostou, para eu saber se você tá curtindo ou não. Mas de qualquer forma, o canal aqui ele fala de vários tipos de assunto, por exemplo, de renda extra, mas não necessariamente só trade. Fala também de aplicativos, fala também da minha história um pouco, fala um pouco de tudo, mas sempre voltado para essa galera que está querendo ganhar dinheiro, está querendo fazer alguma coisa, está querendo empreender com pouco que tem, mas querendo tirar aí um pouco a dependência de uma carteira assinada. Essa é a ideia do canal, a ideia que eu tenho e é o que eu faço e aplico aqui comigo, tá? Então vamos lá para tirar a dúvida da galera. Como eu expliquei no comecinho aí, não esquece de se inscrever, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que o pessoal perguntou muito aí foi como ler um gráfico, né? Eu vou colocar aqui, eu estou usando aqui a plataforma da XTB. Eu já vou adiantar o seguinte, tá? Eu tenho eu fiz um vídeo há pouco tempo, grátis, um aulão, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. A princípio esse vídeo tá privado, porque eu fiz mesmo para ser como se fosse uma aula, tá? Tem quase 1 hora de vídeo, então depois de terminar esse vídeo aqui você pode assistir, que talvez complemente aí as suas dúvidas, tá? Mas a ideia, eu nem postei na verdade ele tá como não listado, é um vídeo privado, só pra galera que assiste o vídeo, que quer assistir essa aula, vá lá e assiste. Porque eu nem capa fiz para esse vídeo, tá? Mas não sei se de repente mais para frente eu faço outras aulas ou mantenho ali ele privado. Mas o link tá aqui embaixo, um aulão aí para você tirar algumas dúvidas iniciais, é mais para quem está iniciando e ajudar aí a leitura dos gráficos. Mas o principal que a galera colocou, né? Um dos pontos principais era aprender a ler gráfico. Bom, como é que eu posso simplificar isso aqui para você entender? Lógico que você não vai sair daqui todas as dúvidas sanadas, porque são muitas dúvidas e algumas delas precisam de muito mais de um vídeo para que você possa aí, chegar ao nível de conhecimento que não te faça perder dinheiro, tá? Mas em resumo, como a leitura de gráfico é simplesmente a leitura desses candles aqui que significam sentimento das pessoas. O que quer dizer? Quer dizer que quando, por exemplo, aqui o gráfico ele tá vendo aqui, ó, tá vendo? Toda vez que tem uma velhinha verde, você está dizendo que tem pessoas entrando, comprando aquele determinado produto, ativo ou ação. Quando está em vermelha, quer dizer que pessoas estão fazendo esse preço cair, né? Estão vendendo o que elas têm ali, tá? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo rápido aqui para poder ilustrar isso aqui. Você imagina numa casa de praia. Você tem uma casa de praia, você tem um lugarzinho lá e tem casa de praia em algum canto, né? A praia tá bombando demais e aí beleza, você começa a internet tá lenta. Aí você tem muita casa lá. Quando se começa muita gente a comprar terreno, né, num determinado local, veio a primeira pessoa, criou essa casa aqui linda. Aí veio outra, criou. Ninguém conhecia essa praia, tá? Começou agora. Todo mundo tá indo pra lá. Então, primeiro lugar comprou, fez uma casa linda. Aí o segundo veio, comprou mais um lote, fez outra. Outra e outra. E aí começou muita gente comprar. E o que acontece? Tá tendo muita procura. O que é que vai acontecer com o preço e loteamento desse local? Vai subir. Porque, ora, se eu tenho gente comprando, fazendo muita coisa boa, valorizando aquele lugar, o que é que vai acontecer? Aquele preço daquele lugar vai começar a se valorizar, né? Então, isso aí é muita gente entrando, comprando. Não vai ter nenhum desses aqui, por exemplo, logo de início, que vai vender alguma casa, né? Ah, eu vou vender barato. Não vai vender barato. Se vender, não vai vender caro. Ou seja, jogando o preço mais para cima ainda.
E aí você já começa a entender por que o preço faz isso aqui, ó, subindo, né? Muita gente comprando. E nesse mesmo exemplo, a gente tem lá esse terreno, agora tem muita casa. E aí vamos supor que aconteceu alguma coisa nesse lugar que começou agora o pessoal a vender, né? A primeira casa ali foi, cara, não tá dando mais certo, tem pouco turista, né? Pouquíssimo turista. A gente investiu muita coisa aqui, mas não tá vindo ninguém para cá, porque para vir aqui gasta muito dinheiro. Então vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui, para mim não é um investimento bacana e eles estão saindo. Então o primeiro comprador que comprou o lote, que fez uma casa linda, e agora ele sai. Aí o segundo também, tá todo mundo saindo, eu vou vender. O que vai acontecer? Cada vez mais vai ter gente vendendo os produtos. E aí, o preço que eles vendem não é o mesmo preço que eles fizeram, gastaram. Primeiro, porque se não tem ninguém querendo ir para lá, tá difícil, ninguém mais vai investir naquele lugar. Então, o que vai acontecer com o preço? Os preços vão caindo. Eu construí uma casa de 1 milhão, só que eu não consigo mais vender por 1 milhão porque ninguém quer investir 1 milhão para entrar nessa praia que ninguém vai. Então, agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que vender por 800 mil, vou ter que vender por 700 mil. Então, o que a gente vê também nesse efeito? Vê que o preço começa a cair quando tem muita gente vendendo, tá? Então, aqui para ilustrar, é mais ou menos essa forma que você precisa olhar aqui para o gráfico e entender quando isso acontece. Quando tem muita gente comprando, está se valorizando. Quando tem gente vendendo, né, está depreciando o valor, tá? Em resumo, para que você entenda isso de subir e descer do preço, o que move, tá? E aí a gente também tem outros indicadores. Que indicadores são esses? Indicadores que mostram quantidade de pessoas. Por exemplo, aqui na XTB, que eu já expliquei e deixei o link para vocês aí, quem quiser se cadastrar, uma das melhores plataformas hoje para se comprar e vender de forma, como se fosse o contrato futuro. Bom, por exemplo, aqui eu investi $99 para começar, né? Você pode começar com menos, $50 se você quiser, enfim. E transfere tudo por Pix. É facinho, tá? Então é bacana porque o gráfico é legalzinho, também dá para entender bastante coisa. Então aqui, quando você consegue ver isso aqui, opa, compraram. Opa, muita gente vendendo. Opa, comprou. Então você consegue determinar algumas zonas de compra e venda. E aí como é que você faz uma leitura de gráfico, né? Respondendo já uma pergunta do JR Mega que colocou ali, por exemplo, de como estudar a psicologia dos candles. Psicologia dos candles é você saber o que cada candle está dizendo, o que cada candle está mostrando. Por exemplo, aqui você vê um candle muito grande, todo vermelho. Todo vermelho. Mas aí você percebe, né? Que de cara, se alguém olha, opa, isso aí é para vender, isso é venda pura, né? Olha qual o tamanho desse candle aqui. Só que você precisa também analisar com outros pontos, outros indicadores, tá? Um candle sozinho vai te ajudar, mas para te ajudar a orientar e tomar uma decisão, você tem que colocar em outros pontos também, outros indicadores. Por exemplo, o volume, tá? E aqui a gente está aqui, por exemplo, no horário que não tinha muito volume, tá bom? Esse horário aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, só para explicar quem não está entendendo, quem não entende muito, cada barrinha dessa aqui quer dizer a quantidade de gente que está entrando no momento desse candle, tá? Eu estou no candle aqui, por exemplo, de um dia, tá? No gráfico time frame de um dia. Então aqui eu estou dizendo que, ó, nesses dias aqui teve muita gente operando, nesses dias aqui não teve muita gente operando, o volume foi pouco, tá? E você percebe que quando ele cai aqui, ó, nesse momento aqui, ó, um gráfico muito grande, um candle muito grande, olha o volume que tem aqui embaixo, é mínimo. Ou seja, por mais que seja um candle grande, foi pouca gente que fez com que ele descesse, tá? Então logo em seguida você percebe que uma força compradora entra nele, ó, logo depois dele diminuir aqui, cair o preço abaixo de uma média, tá? Ele não tem força o suficiente para manter e logo o mercado sobe, porque a maioria depois começa. Olha esse candle aqui, ó, tão pequenininho. Olha esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó, é tão pequenininho, tá vendo? Fininho aqui e tem só um pavio aqui. E aí a gente entende quando a gente fala sobre a psicologia dos candles. Quando você vê um gráfico desse formato aqui, e eu não quero nem falar, eu não gosto nem de falar padrão, é o martelo, não sei o que lá, estrela, não gosto de usar isso. Porque é muita coisa para gravar. Você só precisa entender. Você olha para cá e entende que tudo que for para baixo do candle, você pode pintar mentalmente de verde. E tudo que for para cima, de vermelho. Então, olha só. Se eu pinto mentalmente tudo isso aqui de verde, por que pintar mentalmente? Porque quando você entende como um candle
nasce, você consegue entender por que isso acontece. Isso quer dizer que ele nasceu aqui, o mercado chegou aí lá embaixo, foi a mínima dele, e depois ele retornou aqui, ainda fechando no verde, tá? Ele poderia ser até vermelho aqui, mas se ele fosse vermelho, se você pintar mentalmente aqui a parte de baixo do pavio como verde, você vai ver que a maior força aqui era uma força compradora. E aí você pega mais um dado, como eu falei, pega mais um indicador. Olha esse volume aqui, onde está indo. Quando você pega o volume, deixa eu ver se eu consigo ajustar ali esse volume aqui. Quando você pega o volume aqui, você percebe mais ainda que, olha aqui, ó, o volume dele é maior do que desse grandão. Ó, o volume desse grandão só até aqui embaixo. E aí você pega um volume desse candle aqui que está fininho, que aparentemente não informa nada, mas ele já diz muito pra gente. Depois de um candle desse com esse volume, você comprando, olha aqui, ó, olha como é que o mercado sobe, olha como é que o mercado vai subindo, tá? Então aqui a gente já responde mais ou menos aqui, para que você tenha uma ideia, lógico, de psicologia dos trades, o que cada vela quer dizer, e a hora certa de comprar, e a hora certa de vender, tá? Uma dica aí que você pode usar é quando você vê que tem um grande volume, tá? E um candle aqui podia ser todo verdão. Ele podia ter chegado aqui, ou iniciou aqui todo verdão, tá? Não necessariamente exatamente dessa forma. Ele podia ser um candle todo verde, mas você vai bater ele, né? O que a vela está querendo dizer, junto com o volume que você está querendo, com o volume que você está vendo aí na hora, tá? E aí você pode pegar também outros detalhes que são as médias também. Você estava aqui numa média importante, aqui numa média de 200. Então o mercado ele bate aqui, é uma zona difícil dele ultrapassar, né? Como você vê que ele bateu aqui, subiu, não aguentou. Depois de um candle desse, com um volume desse, dizendo que todo mundo quer ficar acima da média aqui, ó, tá vendo? Ele desceu, muita gente entrou, a vela subiu, é uma vela que mostra que o mercado quer subir, é um volume que mostra que isso realmente está acontecendo, em uma zona que mostra que é difícil realmente passar, tá? Diferente desse aqui, ó, é um candle que realmente mostrava que o mercado quer descer. E ele para onde? Exatamente na zona difícil de ser ultrapassada e com volume mínimo. Então, tipo assim, o preço chegou naquela zona que é difícil de ultrapassar, mas não tem muita gente se interessando naquele lugar. Por isso que o mercado depois ele mostra um outro ponto aqui de subida, de alta, e aí sim é a hora certa de você entrar quando você analisa pelo menos esses 3 pontos aí usando a base do Price Action. Bom, e por último, para controlar aí a ansiedade, né? A gente já respondeu aí como ler o gráfico, dicas para poder entrar na hora certa. Controle emocional, como é que você controla isso? Por mais que seja difícil, tá? Mas você tem que se controlar e não fazer trade toda hora. Isso que vai dar o problema. Tenta começar fazendo um trade por dia, tá? Um trade por dia se você é muito ansioso. Pega ali, ó, vou fazer um trade só. Espera o momento certo. Tenta entrar exatamente no momento que você consegue ver todas essas zonas de interesse, esses momentos de interesse juntos, tá? Por exemplo, como eu dei o exemplo aqui para vocês, olha, o mercado bateu aqui nessa zona aqui numa média e aqui agora também tem um candle mostrando que realmente o mercado não quer passar ou está resistindo a passar desse momento e tem um volume alto. Então depois que se confirma, né, confirmou o segundo candle falando isso, você entra e faz um trade. Aqui eu estou usando o gráfico D1, que é o de um dia. Mas você pode aplicar isso em todos os gráficos, por exemplo, aqui de 5 minutos. E aí já respondo logo uma pergunta que aí também fizeram sobre o melhor tempo, né? O melhor tempo gráfico para se utilizar. Não tem o melhor tempo gráfico, vai depender de como você vai operar. Por exemplo, lógico, se você opera num candle de 5 minutos, a cada 5 minutos nasce um novo candle, uma nova vela. Então tenho mais tenho mais oportunidades, consigo ter mais oportunidades de fazer trade. Se eu opero no gráfico de um dia, vai ser mais difícil. Eu vou operar o quê? Uma vez por semana, tá? Porque os gráficos eles vão mostrar, vai ser mais demorado para que ele ande, né? Você vai estar vendo um gráfico só para representar um dia, enquanto no gráfico de, por exemplo, 1 hora, você vê 24 gráficos representando aquele dia. Então você tem mais chances aí. Então vai depender do... Quer fazer um trade rápido? Né? Quero ser rápido, Frazão. Quero entrar, fazer em menos de 1 hora terminar. Vai no gráfico de 5 minutos. Talvez no gráfico de 1 minuto, aí se você já entende um pouquinho mais. No gráfico de 15 minutos.
tá? Talvez dê para você fazer. Frazão, mas eu quero fazer a longo prazo para comprar hoje e vender só na semana que vem. Aí você vai para o gráfico diário aí, ou no gráfico de 4 horas, que dá para ter esse tipo de flexibilidade, não um trade muito rápido, né? Um trade que pode demorar um pouquinho mais, tá? Então a ansiedade você vai controlar com isso, você vai ter que estudar. Você não consegue controlar a ansiedade se você não estudar. Por quê? Porque se você não entende muito o que está acontecendo, você vai ficar ansioso porque você vai fazer um trade, vai dar errado, você vai ficar perdendo, aí você vai fechar negativo, aí você vai querer tentar ganhar. E aí depois, quando você começa a tentar ganhar, é a hora que você não consegue se controlar. Porque você vai ficar querendo recuperar aquele dinheiro e aí pode perder de novo, e aí aquela ansiedade vai bater com a falta de conhecimento, tá? Então, dica, quero perder a ansiedade, estuda mais. Que quando você começar a estudar mais, deixei a aula aqui embaixo, aqui, grátis aí para você estudar um pouco mais aí, um aulão, para te ajudar. Mas quando você começa a estudar, começa a entender um pouco mais, você consegue ver melhor. Então você vê, caramba, eu ia entrar aqui, mas eu vou esperar. Aí, viu? Sabia que tinha chance daquele momento não ser o que o gráfico está dizendo, porque não tinha volume. Você consegue se organizar mentalmente para olhar o gráfico, né? Você não vai só olhar, ai meu Deus, vermelhão, vou entrar vendido. Não, você vai querer olhar uma média, você vai querer olhar um volume, você vai querer esperar, tá? É isso aí que vai fazer você ficar controlado, tá? A ponto de não perder o teu dinheiro aí. Bom, então foi esse vídeo aí respondendo as perguntas da galera. Vai lá no meu Instagram, @JeffersonFrazão, com um F só e Z lá no finalzinho, Frazão. O link tá aqui embaixo também. Se você tiver dúvidas, eu vou colocar a partir de agora, se a galera gostar desse vídeo, colocar algumas enquetes lá no meus stories e aí você pode botar sua pergunta, tá? Sendo pergunta diferente, aí a gente faça um vídeo aí com as principais perguntas para que, né, tente sanar aí as maiores dúvidas. Por quê? Não adianta botar muita mensagem no meu Instagram, porque tô com mais de 1000 mensagens. A galera até fica bolada comigo aí, porque eu não consigo, não tem como. É impossível você responder 1000 perguntas que as pessoas vão fazendo uma atrás da outra e não dá para responder assim. Então, no começo eu tentava, mas não consigo responder a todos. Mas por isso que eu estou fazendo dessa forma. Pelo menos no History eu consigo ver as perguntas, ver uma média do que está acontecendo ou as dúvidas que vocês têm. E aqui eu consigo sincronizar tudo, linkar tudo aqui para uma explicação mais direta e mais fácil, até para poder entender, né? Se perguntar para mim no Instagram lá, na privado, Frazão, como é que eu controlo a ansiedade? Olha como é que ia ser difícil explicar para uma pessoa só. E aí se 20 pessoas perguntam lá, olha como é que ia ser muito mais difícil. Então aqui no vídeo eu acho que é mais fácil para poder resolver. Valeu? Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de assistir a aulinha aí, que a aula tá bacana, né? Para você conhecer plataforma, para você que está iniciando, é uma parada muito boa. E se inscreve no canal, já falei, né? Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!